O cônsul de Israel no Rio fala sobre a série da Netflix O Espião e muito mais. A série O Espião da Netflix, que conta a história de Eli Cohen, é imperdível. Por isso, eu conversei com o cônsul honorário de Israel no Rio de Janeiro, Osias Wurman, para falar sobre a série. Eli Cohen foi indiscutivelmente o maior herói da espionagem israelense. O Mossad, que é o instituto para o qual ele trabalhava, é um instituto de inteligência com ação internacional, porque existe a segurança interna de Israel, que é chamado de Shabak, mas o Mossad recruta pessoas que são devotos à causa sionista acima de tudo. Eli Cohen, nos 71 anos de independência do Estado de Israel, foi até hoje o maior destaque. Ele era jovem, abandonou uma mulher com filhos e se dedicou à missão de penetrar dentro do governo da Síria, na época, o maior inimigo do Estado de Israel, e chegou até o cargo de vice-ministro da Defesa. Imaginem vocês que, como vice-ministro da Defesa, ele ordenou que fossem plantados eucaliptos em cima de todas as casamatas subterrâneas de Golã. E para que ele fez isso em 1965? Para marcar exatamente onde os sírios tinham as maiores fortificações militares e de lá eles bombardeavam o Lago Kinneret e todos os kibbutzim, as granjas agrícolas israelenses, que ficavam na periferia do lago. Era uma condição quase insuportável e insustentável. Ele mandou, através de emissões radiofônicas secretas do coração de Damasco, ao lado do Ministério da Defesa, fazia essas transmissões durante a noite com rádio galena, aquele piripipipipi tradicional, e passou toda a localização e o segredo para o Estado de Israel, em 1965. Quando ele foi descoberto, durante uma noite, porque naquela época, os russos davam um grande apoio, como dão até hoje, ao governo sírio. Eles mandaram automóveis com aqueles detectores de transmissão e, por um excesso assim, de paixão, porque Eli Cohen era apaixonado pelo trabalho, ele excedeu o número de minutos que o Mossad tinha permitido a ele transmitir. Proust, o filósofo, na década de 40, já dizia que a paixão é cega, e isso era uma verdade dentro desse grande Eli Cohen, desse grande devoto à causa sionista. Apaixonado que era, ele transmitiu as informações regulares e depois ele religou o rádio para comentar com a pessoa que estava escutando ele lá no quartel-general em Israel sobre um jogo de futebol. Nesse momento, o veículo detectou a localização, ele foi preso em 1965, foi executado em praça pública e passados mais de 50 anos, até hoje, a viúva dele, Requer, já pediu a todos os órgãos humanitários do mundo para que sejam devolvidos os restos mortais de Eli Cohen. Mas a Síria se recusa a este ato de humanismo. Por quê? Sabem os sírios com toda certeza que Eli Cohen seria sepultado ao lado de Theodor Herzl, no Monte Herzl, que é o cemitério onde estão os maiores heróis do povo judeu. E ali seria um local de romaria, o que traria à memória dos visitantes o que foi a chutzpah, a ousadia e a inteligência do Serviço Secreto de Israel de colocar um espião como vice-ministro da Defesa síria. O resultado mais palpável
da sua atuação foi durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando a aviação de Israel, detendo a localização dos eucaliptos, e por baixo dos eucaliptos estavam todas as casamatas dos sírios, destruiu em alguns minutos todas as fortificações sírias. E aí a infantaria tomou o Golã, que até hoje e para a eternidade pertence ao Estado de Israel. Então, é uma série que está sendo exibida na Netflix com o nome The Spy e conta a história do maior herói da espionagem israelense.